Até as tentação oral à distância também vai ter imagem. Nossa, tristeza que isso me dá. Seu cartão, né? Não é pendrive, não. Meu cartão não tem pendrive. Pede um Ai, foca. Puta. Eu já pedi o pendrive, mas não tem ainda, Odeio não tem isso. verba, uma coisa assim. Nós temos 3 advogados presentes, mas que moram fora de BH, que têm preferência para depois seguir essa ordem. Ok? Ô, Tony, faz um favor para mim, avisa. Essa seria do... Relator, né? Tem uma advogada. Reportar isso aí ou... Ela está aqui, é. A Tânia avisou para todos, menos para esses dois. Tudo bem. Beleza. Joia. Já tá em casa, já. Você viu no... Ele comunicou no WhatsApp, né? Ah, então, somente o do doutor Antônio. É eu, né? Ah, é. Hoje é a revolta dos convocados. Convocados tomando o poder. Ok, doutor. Tá. Já que é assim, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Tá fora, né? Segundo, o doutor Antônio Gomes.
Não, só os dele que não vão. Só de relator. Os processos que o senhor é relator. Ah, eu passei esse... Oi? A Você senhora era passou a ser Aí você terceira, passou a em vez de ser- ser segunda. Eu vi os de terceiro hoje de manhã, não vi mais nada de extra. Foi. PNA. O que é? Gomes. PNA. Por quê? Amanhã, fiquei sabendo, era 9 horas, aí fui... Eu fiquei sabendo às 7. E eu não consegui entrar no PJ de jeito nenhum. Ele que te falou? É, 9 menina. horas ou foi a Jacé? O Pepe ligou do hospital. É, Mas ligou esses pra mim dois que também. mudaram. Ah, tive um troço. E apesar de que você ficou sabendo depois, né? Pra você foi mais pesado. Mas no final dá tudo certo. Com o Antônio Carlos presidindo aí, dá tudo É, legal. Mais uma vez, né? E o que é esse negócio que manda escolher se é jaba ou xodó? O que é isso? pois é. Que é Não isso? usa esse trem não, viu? É, né? Eu tô fechando, mas Tem que usar o você sabe o Java. que é isso? Uai, parece que a partir de novembro vai ser esse. Agora eu me ferrei, fiquei doida de manhã, não consegui acessar porque eu tentei nele. Ah, Tá é? escrito, é Então, quiser esse depois- que é para usar na Justiça do Trabalho. Fiquei tentando nele. Aí consegui falar na informática, já devia ser quase 9. É? Aí eles falaram, não, entra no Java. Falei, ah, que bonito. Por que tá escrito aqui, entra Será na que é Justiça isso, do né? Trabalho? Verdade. Não é? Eu já cliquei. Antônio Gomes, Oi. você tá em dia? Sabe? Ele acha que é quinto, não é, Antônio? É um depois? Falar no outro. Ontem o senhor conseguiu entrar? Não, é só uma reflexão assim. É, não, mas tem razão. Eu fiquei em dúvida ali, eu fui pela imediatidade. Eu também fiquei. E na- Ótimo, nós que aí refletimos chama os do três, GAT, é. claro. Afinidade.
acabei de falar. Estou pronto a votar. Isso não incomoda o senhor? Ah, se eu soubesse. Se o senhor quiser, eu ponho, mas eu falei com o doutor. Pois é, aí a gente. Mas ela ia falar. Ah, não, dia 10? Isso. Sim, perfeitamente. Dia 10 já falou. Então, no dia. Dá para ver que ele vai acontecer. Boa tarde para os presentes, ilustres advogados, caros colegas. É uma satisfação muito grande para mim, pela primeira vez, ainda como juiz convocado, atuar como presidente da turma. Eu espero que, ao fim e ao cabo, nós possamos dar cumprimento à missão, com a graça de Deus. Dou por aberta mais uma sessão da primeira turma do Egrégio TRT da Terceira Região. Vamos fazer os registros iniciais. A secretária vai anunciar os processos que estão adiados. Serão adiados todos os processos em que é relator o doutor Zé Eduardo, que está ausente por motivo de força maior, em que ele atua como relator e revisor do processo físico. Vão ser os processos de 1 a 50 da pauta de processo físico e os processos de PJE da sala do doutor Zé Eduardo. Ficam todos adiados.
Portanto, os processos de número 1 a 50 estão adiados e também todos da sala do doutor Zé Eduardo, do PJE. Os advogados já estão cientes. Processo de relatoria do doutor Zé Eduardo. Vamos prosseguir com o pregão do primeiro processo. Vou chamar primeiro o processo físico, é o número 58 da pauta. É o 988-2014, procedência 21ª de Vara de Belo Horizonte. Recorrentes é RN Comércio Varejista S.A. e Fredson Marcos Meira. Relatora é a doutora Ângela Castilho, revisor doutor Antônio Gomes e o terceiro votante é o doutor Antônio Carlos. Inscrito... Doutora Alice Valadares Pereira, pelo segundo recorrente. Vamos iniciar. Vamos dar a palavra inicialmente à relatora para iniciar a sua conclusão do voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários e, no mérito, negando provimento ao apelo da reclamada, conferindo, por outro lado, parcial provimento ao recurso do autor para condenar a réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000, em razão do uso indevido da imagem. O valor da condenação relativamente à indenização por danos morais encontra-se corrigido até a data de publicação deste acórdão. Acrescer a condenação ao valor de 5, com custas igualmente acrescidas de R$ 100 pela reclamada, que, com a publicação do acórdão, vai ficar intimada ao seu pagamento. É o meu voto, senhor presidente. Pois não, com a palavra, boa a tarde. nova advogada. Eu gostaria de esperar se tem alguma divergência, por favor. Pois não, com a palavra. Sem divergência, de acordo, senhor presidente. Eu também sou de acordo. Proclamo o resultado de acordo com o voto da relatora. Pois não. Obrigada, boa tarde. Agora o próximo é a sala de PJE do doutor Antônio Gomes. É o número 10 da pauta, o 340/2016. Procedência, 5ª Vara de Juiz de Fora. Recorrente Gilberto Correia Silva e recorrido MRS Logística S.A. Doutora Maria Olívia. Sim. É o número 10 da pauta do doutor Antônio Gomes. Pois não, um minutinho, com a palavra, o nobre advogado, o nobre relator, para lançar o seu voto. Presidente, eu conheço o recurso e, no mérito, nego provimento. Advogado, está me ouvindo? Sim, excelência. Com a Boa tarde. palavra para a sustentação oral. Excelência, eu apenas gostaria de aguardar ver se tem divergência em relação ao voto do relator. Pois não. Enunciado. Acho que ficou sem som. Enunciado o voto do nobre relator, conheceu e negou o provimento ao recurso interposto. Eu, como segundo votante, estou acompanhando o voto na forma proposta pelo relator. Com a palavra... Também integralmente de acordo, senhor presidente. Proclamamos o resultado na forma do voto proposto pelo relator, negou o provimento ao recurso. Pois não? Agradeço a atenção, excelência. Pois não, tá? Boa tarde. Feita a conexão. Boa tarde. Próximo. O próximo é o número 25, ainda da pauta do doutor Antônio Gomes. 11.692/2016, procedência Vara de Três Corações. Recorrente Evaristo Furtado Miranda e São Marcos Indústria e Comércio Limitada. Inscrito doutor João Braulio Faria de Vilhena, pela reclamante. É o 25 da pauta do doutor Antônio Gomes. Com a palavra, o novo relator para o lançamento da conclusão do seu voto. Conheço dos recursos de ambos. No mérito, nego provimento ao da reclamada e dou provimento ao recurso do reclamante para ampliar a condenação referente ao pagamento das diferenças de horas extras, além da 6ª hora diária ou 36ª semanal por todo o pacto laboral.
observando-se o divisor 180 e os demais parâmetros de cálculo fixados na sentença, inclusive os reflexos. Eleva o valor da condenação para R$ 30.000 e, consequentemente, as custas para R$ 600, a cargo da reclamada, nos termos da súmula 25 TST. Declaro as contribuições previdenciárias em si, seus valores apurados a título de adicional de horas extras e seus reflexos no aviso prévio, 13º salário, férias, não incidindo, porém, sobre férias indenizadas na rescisão e sobre o FGTS mais 40%, dada a natureza não salarial destas parcelas. Com a palavra, o advogado da reclamante para sustentação oral. Senhor presidente, boa tarde a todos. Boa tarde. O voto eminente relator atende plenamente os anseios da recorrente. Então, se esse caso, né, for mantido... Sendo assim? Pois não. Eu, como segundo votante, estou de acordo com o voto lançado pelo relator. Com a palavra, terceiro. Também inteiramente de acordo, senhor presidente. Proclamado voto de acordo com o voto do relator. Senhor presidente, com relação aos processos do Dr. Zé Eduardo, é só um esclarecimento. Em face do adiamento, eles já estão automaticamente para a próxima pauta ou vão ser publicados? Todos que fizeram sustentação, a gente vai comunicar pelo meio que foi feito, ou pelo e-mail ou pelo telefone, se foi pelo sistema. Porque o doutor Zé Eduardo, hoje que ele entrou de licença, eu não tenho como... Suspensa, ainda não tem uma resposta pronta. Não, pois é, mas é para a próxima pauta ou indefinido? Vai ser republicado? É isso que eu quero, só esclarecimento. Não deve ter sido publicação, não. Os senhores vão ser comunicados, se for para a próxima pauta. Fora isso, nós tiramos de pauta e ultimamos. Tá bom. Senão a gente também consulta aqui durante a semana. Tá bom, pois não. Obrigado. A gente faz a comunicação por e-mail ou por telefone. Tá bom, tá obrigado. Próximo da pauta. É o número 32 da pauta, da doutora Ângela Castilho, preferência advogado de Porto Alegre. É o número 10.699, 2015, procedência 30ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente Cassiano de Oliveira Neto, recorrido Secris e Revestimentos Cerâmicos S.A. Inscrito doutor Fabrício Brum Soares pela reclamada. 32 da doutora Ângela. Isso. 32. Está abrindo aqui. Com a palavra... Esse é novo, né? Não tá dentro. A relatora para lançamento da conclusão do seu voto assim que o sistema permitir. Estava não. 10.669. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário no mérito, conferindo-lhe provimento para reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, determinado o retorno dos autos à origem para o julgamento dos demais pedidos formulados na inicial. A palavra, o nobre advogado. Obrigado. Inicialmente, eu queria agradecer, que é a primeira vez que eu venho ao Tribunal Geral do Trabalho da Terceira Região e vim de Porto Alegre hoje pela manhã, e dada a pertinência temática do caso concreto, eu vou fazer algumas ponderações e até possibilitar, né, quem sabe, um pedido de vista, né, ou o voto divergente, se houver. E a questão é, como a nobre relatora colocou, né, um pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, né, em razão de um contrato de representação comercial existente o trabalhador e a reclamada Secris. Esse é um contrato que existe desde 1998, extinto em 2015, né, que observou todas as formalidades legais, contrato, a empresa registrada no CORE, né, o contrato foi formalizado, houve aditivos contratuais, houve rescisão contratual, e até assinalo que, a título de rescisão contratual, foi pago um valor de R$ 197.000, né, que me parece, na minha modesta opinião, um valor distinto, né, em se tratando de uma relação de emprego de uma relação de representação comercial. E emerge do depoimento pessoal do autor que ele efetivamente detinha uma empresa, que essa empresa prestava serviço de representação não só para a Secris, mas como outras empresas, e que ele tinha empregados trabalhando, né, em seu proveito, e que tinha uma estrutura por ele montada, por ele custeado, né, e me parece aí a toda evidência, excelências,
que esse cidadão sempre atuou sob o rótulo de representante comercial, né? E eu até acredito que, posteriormente, devo ter acesso ao inteiro teor, que o elemento de subordinação, né, que a gente sabe, há uma linha muito tênue que separa um contrato de representação comercial e um contrato de emprego, né? E me parece que a questão da subordinação ela deve ser vista sob a ótica do artigo 28 e 29 da Lei de Representação, né? Então, o representante ele está limitado, evidentemente, que a ordens de quem ele está prospectando novos negócios, da forma como ele atua nesse segmento, né? Então, me parece aí que, como já dito, não é um contrato de emprego. Na minha modesta opinião, repito mais uma vez, e venho de Porto Alegre para cá justamente para isso, né? Porque temos tido êxitos em demandas idênticas em outros tribunais regionais, né? E, ao menos, me parece que aqui, na terceira região, né, a empresa está sendo derrotada, vou chamar dessa maneira, né? Porque temos casos em São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná. Então, não me parece aí, com a devida vênia, né, e com a minha opinião, eu proponho aí que Vossa Excelência, né, doutor Antônio, na sua sabedoria, do que conhece da empresa lá de Santa Luzia, né, examine todo o conjunto da prova oral, né, essas considerações que eu gostaria de fazer aqui na tribuna. Obrigado. Pois não. Devolvo a palavra à nobre relatora para a ponderação. Senhor presidente, eu vi na prova oral que, de fato, havia alguma autonomia nessa prestação de serviço, mas não suficiente para afastar o vínculo. No meu entender, pela análise, inclusive, do depoimento do preposto, das testemunhas inquiridas em audiência, além dos demais requisitos, que é óbvio que havia alguma remuneração, tanto a pessoalidade quanto a subordinação jurídica, trabalhando diretamente na atividade fim da reclamada, com metas a serem cumpridas, com necessidade de aprovação pela ré das vendas realizadas. Eu mantenho meu voto, porque eu entendo que, neste caso, todos os requisitos da relação de emprego estavam presentes, até pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma aqui, pela análise da prova oralmente produzida no processo. Pois não. Com a palavra, o segundo votante, doutor Antônio Gomes. Presidente, eu também estou acompanhando o voto da relatora, que analisa detidamente a prova oral. Verifico aqui, por exemplo, todas as testemunhas que trabalhavam nas mesmas condições do autor, constituíam uma empresa de representação só por exigência da empresa, pondo como sócios, parentes, mãe, cunhado e tudo mais, que não exercia nenhuma atividade na empresa, só pro forma. E, como bem ressaltou a relatora, a doutora Ângela, a atividade do que era denominado representante comercial era, na verdade, de vendedor da reclamada. Ele recebia a lista dos clientes, tinha que visitar os clientes, os pedidos eram autorizados pela empresa, pela reclamada, e tinha que comparecer a reuniões semanais, de modo que eu estou de pleno acordo com o voto. Pois não. Eu também, data vênia do que foi dito da tribuna, conheço a empresa, sei da sua idoneidade, da sua capacidade e tudo mais, lá de Santa Luzia, mas cada caso é um caso. E esses casos, essa representação comercial, ou, como foi reconhecido, de vendedor da reclamada, não é comum na minha jurisdição. Nesse caso, a relatora analisou bem a prova que foi produzida e, com a devida vênia, eu também acompanho o voto. Com a unanimidade, eu proclamo o resultado de acordo com o voto da relatora. Muito obrigado. Obrigado. Pois não. Agora, Próximo o processo com preferência ainda da sustentação à distância é o número 50 da pauta da doutora Ângela. É o 12.210, 2016,
procedência 4ª Vara de Juiz de Fora. Recorrente a Itaú Unibanco e recorrido Eduardo Luiz de Almeida Bezerra. Inscrito doutor Romero Cota, pelo reclamante. Pergunta ao nobre advogado se ele está nos ouvindo. Perfeitamente, senhor presidente. Pois não. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamado e, no mérito, negando-lhe o provimento. Pois não. A nobre relatora conheceu e negou o provimento. Com a palavra, o advogado para sustentação oral. Senhor presidente, para que possamos viabilizar, inclusive, a questão do tempo, gostaria de ouvir os votos dos demais pares dessa egrégia turma, por favor. Pois não, mas apenas a palavra será devolvida se houver voto divergente. Com a palavra, o segundo votante. Também de acordo. A unanimidade, proclamado o resultado, de acordo com o voto da relatora. Pois não? Ok, muito obrigado, tenha um bom trabalho e um bom dia. Pois não. Está desfeita a conexão. O próximo é o 35. 35 da pauta da doutora Ângela. É o 10.932/2016, procedência Vara de Lavras. Recorrente Vanderlei Pereira e recorrido CEPAS, Centro de Análises Clínicas Limitada. Inscrito doutor Diogo Garcia Gomes, pelo reclamado. É o 35 da pauta. Um minutinho. Não está abrindo aqui, eu vou pelo meu. Estou conhecendo o recurso, à exceção do documento juntado no ID 63134F1, em razão da preclusão operada. No mérito, estou conferindo parcial provimento ao apelo para deferir ao reclamante os benefícios da justiça gratuita e isentá-lo do pagamento das custas processuais, autorizando-o a requerer junto à Receita Federal a restituição das custas pagas. A palavra, o nobre advogado. Boa tarde. Gostaria de saber se tem alguma divergência. Pois não. A palavra, o segundo votante, doutor. Sem divergência. Sem divergência. Eu também voto de acordo com o voto da relatora, proclamado o resultado à unanimidade. Só para esclarecimento, então, presidente, foi negado seguimento ao recurso, em parcial, mantiveram a ausência de vínculo, né? É apenas com isenção das custas e despesas processuais pelo reclamante. Sendo assim, desnecessário a sustentação. Muito obrigado, boa tarde. Está proclamado o resultado. Próximo da pauta. Próximo é o número 3 da pauta. É o 10.091/2017, procedência Vara do Trabalho de São João del Rei. Recorrente Wellington Aparecido de Oliveira e recorridos Bela Vivenda de São João del Rei Limitada, Lara Patrícia Ferreira Melo, Vitor Imbroise e José Imbroise. Inscrito doutor Fúvio Jacoso Gomes, pelo terceiro reclamado. É o número 3 da pauta. Pois não. Com a palavra, a nobre relatora. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelo reclamado Victor Imbroise e pelo autor. No mérito, estou negando o provimento ao apelo do reclamado e dando parcial provimento ao recurso do autor para acrescer a condenação o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000. O valor da condenação relativamente à indenização por danos morais encontra-se corrigido até a data de publicação do acórdão e eu acresci R$3.000 à condenação, com custas acrescidas de R$60 a cargo dos réus, que, com a publicação do acórdão, ficam intimados ao recolhimento. Com a palavra, o advogado. Obrigado. Falo em nome do reclamado recorrente, o terceiro reclamado, o senhor Vitor Imbroise. No que pese a sentença de primeiro grau ter mantido a presença do meu cliente junto à empresa, e aqui, voto que foi mantido pela doutora relatora, ouso aqui pedir aos demais julgadores e também à senhora relatora modificação da decisão de primeiro grau. Chamo a atenção de vossas excelências para as provas dos autos. Trata-se de situação aqui onde nós discutimos a presença
ou melhor, dizendo, a manutenção do terceiro reclamado, junto à Sociedade Empresária Bela Vivenda, após o ano de 2011, onde houve a baixa definitiva da empresa. A manutenção do possível vínculo empregatício entre o reclamante e segunda e quarto reclamados, se houve essa manutenção do vínculo, aconteceu somente com eles. O senhor Vitor Imbrosi, desde 2011 ou antes, já não faz mais parte desta empresa. Em 2014, chamo a atenção de Vossas Excelências para a propositura da ação dele contra a segunda reclamada para a dissolução da sociedade. Naquele feito, a segunda reclamada, a senhora Lara, manifestando no processo, disse da desnecessidade daquela ação, vez que a empresa já não mais existia. Pediu a extinção do feito pela perda do objeto, porque não havia que se falar em extinção de uma sociedade que não mais existia, com baixa definitiva no Estado desde 26/4/2011, e essa ação foi proposta no ano de 2017. Chamo a atenção de Vossas Excelências para também o depoimento pessoal do próprio reclamante, onde, dentre várias coisas, ele diz: Vitor nunca estava presente no local e nunca lhe deu ordens, nem lhe fez nenhum pagamento. Excelência, a questão aqui é de sócio, de ex-sócio. Clamo aqui pela aplicação do artigo 1032 e 1033 do Código Civil para desresponsabilização do terceiro reclamado, vez que ausente da empresa há mais de 2 anos antes da propositura da ação. Chamo a atenção de Vossas Excelências, por fim, para a situação das mais estranhas desse processo. A empresa reclamada, Bela Vivenda, os atuais ou mantenedores dela, segundo e quarto reclamados, sequer fizeram defesa dela. As defesas que existem nos autos são das pessoas físicas. Chamo a atenção de vocês, também dos senhores julgadores, para a manifestação da segunda reclamada, após a juntada dos documentos advindos da Vara Civil da cidade de São João del Rei, onde se juntou cópias do processo, em que lá havia feito o pedido de extinção do feito pela perda do objeto, e depois pela manifestação, estranha manifestação deles e contra razões ao recurso. Ao que parece, segundo e quarto reclamado não fazem defesa e jogam a culpa toda de todas as dívidas nas costas daquele reclamado que se retirou da empresa no ano de 2011. É isso. Pois não. Com a palavra, relator. Senhor presidente, a análise desse processo realmente demonstra que há uma relação conturbada entre esse reclamado, né, representado aqui na tribuna pelo nobre procurador, e outros reclamados dos autos. Mas comecei analisando esses documentos mencionados que comprovam que houve um encerramento formal da empresa, essa Bela Vivenda. Mas, ainda assim, o autor permaneceu prestando serviço da mesma forma, não tendo havido baixa na CTPS pela empresa, que, a despeito do cancelamento formal na junta comercial, permaneceu requisitando os serviços dele. Não vejo aqui como analisar sob o enfoque do 1003 do Código Civil, porque não houve essa cessão de cotas averbada em contrato social ou a retirada do sócio averbada na junta comercial. Teve essa baixa formal da empresa e a permanência da prestação de serviços, não havendo, para mim, nada nos autos que comprove que o senhor Vitor tenha se retirado da sociedade naquela data. O autor afirmou que prestou serviço em benefício da empresa Conecta, que é um fato não impugnado nos autos, na qual o recorrente Victor Imbrosi, que é o quarto reclamado, também figura como sócio, o que afasta também, por esse ângulo, a meu ver, a tese do recorrente de que ele não teria se beneficiado dos trabalhos prestados pelo reclamante. Então, analisando todo esse conjunto probatório, eu mantenho meu voto, não obstante a brilhante sustentação oral. Pois não, com a palavra, segundo votante. Também. A eminente relatora
explicitou com muita clareza, eu vejo, além de um grupo econômico, um grupo familiar, uma mistura de dois grupos, um familiar e outro econômico. Porque o pai era o gerente da primeira reclamada e também atuava na segunda reclamada, embora não fosse sócio. Mas ele próprio disse que a primeira reclamada trabalhava diretamente para a Conect, da qual era sócio também o recorrente aqui nesse processo. Então, como ressaltou a eminente relatora, não houve interrupção da atividade empresarial, embora formalmente tenha constado lá nos registros comerciais que foi dada a baixa. Eu acompanho integralmente o voto da relatora, por isso. Pois não. Eu também acompanho o voto da relatora, especificamente, face dessa situação da segunda empresa reclamada, em que figura como sócio o senhor Vitor Imbrose também. Agora recorrente e representado pelo nobre advogado. Sendo assim, eu proclamo o resultado, a unanimidade. A primeira turma conheceu dos recursos interpostos pelo reclamado Vitor Imbrose e pelo autor. No mérito, negou o provimento ao apelo do reclamado e deu parcial provimento ao recurso do autor para crescer a condenação ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$3.000. Obrigado. É o resultado que se proclama. Foi encerrado. Tem outro processo do senhor, Próximo processo. é isso? O número 8 da pauta é o 10.160/2017, procedência Vara do Trabalho de São João del Rei, recorrente Eduardo Ismael de Paiva e recorrido João Carlos Ribeiro. Inscrito Dr. Fúvio Jacolson Gomes pelo recorrente. É o 8 da pauta. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, eu não estou conhecendo o recurso ordinário do reclamado por deserto. E estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, conferindo-lhe parcial provimento para determinar o pagamento 1. De horas extras em razão de sobrelabor, assim consideradas as horas excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, que for mais favorável, com reflexos. E apontando critérios de apuração, súmula 264, adicional convencional ou legal ou 50% e divisor 220. 2. De 1 hora extra diária em razão do não gozo do intervalo intrajornada, com os mesmos reflexos, critérios e parâmetros fixados para as demais horas extras. 3. Das horas extras em razão da supressão parcial do intervalo interjornadas em relação ao tempo suprimido, mantidos os parâmetros também já definidos acima. Dobra do labor em repouso semanal remunerado de dezembro de 2015 e de junho a novembro de 2016. Da dobra dos feriados elaborados também conforme fundamentos, indenização por dano moral no importe de R$5.000. O valor da condenação relativamente à indenização por danos morais está corrigido até a data da publicação do acórdão, a partir de quando sofrerá incidência de correção monetária, de juros, e acrescia a condenação o valor de R$15.000 com custas de R$300, igualmente acrescidas, a cargo da reclamada, que com a publicação fica intimada ao recolhimento. É o meu voto, senhor presidente. Pois não. Com a palavra, o nobre advogado. Sem palavra. Eu peço só para ouvir a divergência. Pois não. Se tiver divergência. Com a palavra, o segundo votante. Eu também, sem divergência, proclamo o resultado de acordo com o voto lançado pela relatora. Doutor, muito obrigado. Uma boa tarde. Pois não. Próximo da pauta, ainda da sessão doutora Ângela, é o número 24 da pauta. É o 10.465/2017. Procedência 8ª Vara de Belo Horizonte. Recorrente IB Business Education de São Paulo Limitada e recorrente Intersector Fomento Mercantil. Recorrido Juliana Cristina da Silva Gomes, Bioeducação Internacional de Belo Horizonte e Business School de Minas Gerais. Inscrito Dr. Marcelo Henrique Antunes, pela 4ª reclamada. A número 24. Pois não. Com a palavra, só um minuto. Com a palavra, obrigado, a relatora. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário da 4ª e 2ª reclamadas.
e, no mérito, negando provimento, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o meu voto. Com a palavra, o nobre advogado. Inicialmente, boa tarde a todos os presentes. Excelências, no presente caso, a pretensão de discussão aqui inicial é sobre a existência ou não de grupo econômico entre as reclamadas. A Intersecto sustenta que inexiste, no presente caso, qualquer relação que possa configurar a existência de grupo econômico. Para tratarmos a matéria de maneira direta e relacionada aos fundamentos da sentença, é preciso que analisemos os fundamentos que foram apresentados pelo ilustre prolator da sentença. O grupo econômico foi reconhecido em razão de, inicialmente, a reclamante ter supostamente prestado serviços em favor da Intersector, a Intersector injetar dinheiro na primeira reclamada, BI, real empregadora da reclamante, e em fato da autora ter prestado serviços no local em que era estabelecida a Intersector. Uma análise perfunctória da questão permite a conclusão do grupo econômico. Entretanto, o que solicitamos apreciação é de uma análise mais detida. Portanto, inicialmente, relacionando o primeiro requisito, a prestação de serviços em favor da Intersector, é necessário a análise acerca do depoimento pessoal da autora. O depoimento pessoal da autora deixa claro que a suposta relação entre a Intersector e a primeira reclamada, ela alega que prestou serviços do seguinte modo: ela entregou relatórios para funcionários da Intersector. Essa questão fica clara a partir da análise da relação existente entre a Intersector e a BI. A BI e a Intersector tinham um contrato, e o objeto desse contrato é o seguinte, eu vou pedir vênia para lê-lo. O objeto do presente contrato é regular os termos e condições sob as quais o cedente, BI, e o cessionário, Intersector, formalizarão operações de cessão de crédito decorrentes da concessão de empréstimo para alunos da cedente. Ou seja, a BI é uma empresa de educação e a Intersector ela fazia contratos de cessão de crédito para os alunos. Ok. Retomando, prestou serviços em favor da Intersector. Esse serviço foi entregar relatório para Adriana e Ana Paula. Ela fala que recebeu ordens de Adriana e Ana Paula, funcionários da Intersector, entregando relatórios. Essa entrega de relatório foi confirmada por ela mesma que seriam relatórios de contratos relacionados a repasse de cessão de crédito. Ou seja, elas fizeram o próprio serviço dela na BI. Ela trabalhava na gestão financeira. Ela entregou para o funcionário da BI, da Intersector, perdão, os contratos relacionados a repasse de cessão de crédito. Uma declaração, uma lista. Aqui não há uma subordinação. Existe, sim, uma continuidade da prestação de serviço dela. O que podemos melhor explicar, de acordo com o terceiro ponto, o fato da proximidade se dar em virtude da cessão de espaço. As empresas estavam localizadas no mesmo local por causa de uma cessão de espaço, conforme narrado na defesa, bem como demonstrado na prova oral. A testemunha do reclamante, o senhor Tiago, deixou claro que no mesmo andar, trabalhou para a BI, no mesmo andar em que também trabalhava e funcionava a Intersector. Então, os funcionários da Intersector trabalhavam no mesmo andar e mesmo ambiente que os funcionários da BI, devido à cessão de espaço. E o último fato apresentado seria de que a Intersector injetava dinheiro na BI. É um contrato de cessão de crédito. Vai haver transferência de valores. Isso é um consectário lógico. Então, não existe prova do grupo econômico nesse caso. Existe consectário lógico da relação comercial existente entre as empresas. Ademais, para configurar a existência de grupo econômico, seria necessário demonstrar ainda a mesma direção, controle e administração dentro dessas empresas. O que não foi comprovado. As testemunhas alegaram que viram representantes da BI tratando de relações com a Intersector. Existe uma relação comercial. As empresas vão ter reuniões. Isso é evidente. Ainda mais estamos localizados no mesmo ambiente, haverá, sim, visualização dos mesmos representantes em mesmo local. Em momento nenhum, repita-se, restou demonstrada a existência de qualquer fundamento a amparar
o grupo econômico. E não havendo prova, o que se clama aqui é pela reforma da decisão de primeiro grau e, consecutivamente, o indeferimento de todos os pedidos e condenação apresentada na sentença, uma vez que não existe qualquer possibilidade de responsabilização da Intersecto. Obrigado. Pois não. Devolvo a palavra ao novo relator. Senhor presidente, conforme nós analisamos aqui em diversos processos, desde o ingresso na magistratura, na verdade, a configuração do grupo econômico na Justiça do Trabalho, ela não tem o mesmo, não se delineia da mesma forma que para fins cíveis. E aqui a prova, para mim, mostrou que havia uma parceria comercial, compartilhamento, coordenação de interesses econômicos comuns. Então, eu vejo aqui, pela prova testemunhal, o local onde funcionava a Intersector também funcionava o setor jurídico da IB. Eliomar Quaresma era presidente da IB e também participava de reuniões da BI e da Intersector. A prova testemunhal demonstra que Alexander Damasceno era vice-presidente da IB e depois passou a presidente da BI. Outra testemunha atestou que, mesmo sendo empregado de uma das reclamadas, prestava serviço em favor de outra das reclamadas. Então, para fins justo-trabalhistas, me pareceu muito clara a configuração do grupo econômico, que data vênia da sustentação oral, e eu mantenho o meu voto, senhor presidente. Pois não. A palavra do segundo votante. Também, senhor presidente, aqui não há dúvida de que havia a conjugação de esforços empresariais com benefício de ambos. E basta isso para configurar, como muito bem ressaltou a relatora, configurar a existência do grupo econômico trabalhista. Um cede crédito para que alunos pudessem financiar seus estudos, a cessão desse crédito é a atividade empresarial de quem, no caso aqui, de quem cedeu, vai obter lucros, vai ter vantagens econômicas com essa junção de esforços empresariais. Eu acho que, para o grupo econômico, penso, e essa é a jurisprudência clássica, basta a coordenação de ações com obtenção de vantagens empresariais para os envolvidos no grupo econômico. Eu estou de acordo com a relatora. Pois não. Eu também estou de acordo com a relatora, que, diferentemente do direito comercial, para fins trabalhistas, basta realmente uma coordenação da atividade, a exploração de um determinado comércio. Como o doutor Antônio Gomes acabou de lançar, havia um interesse das duas empresas da mercancia, que era o crédito estudantil. Com a devida vênia do que foi dito da tribuna, eu também acompanho a nova relatora e assim proclamo o resultado, por unanimidade, no termo do voto da relatora. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. O próximo é o número 38 da pauta. É o 11.152/2015, procedência terceira vara de Juiz de Fora. Recorrentes Vivian de Melo Gonçalves e Avon Cosméticos Limitada. Inscrita a doutora Camila de Abreu Fontes de Oliveira pela reclamante. 38 da pauta. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento arguída em contra-razões pela autora e conhecendo dos recursos interpostos pelas partes. No mérito, estou dando parcial provimento ao recurso da reclamada para excluir da condenação o pagamento de diferença de remuneração variável denominada renda adicional, bem como das repercussões respectivas. E, por conseguinte, restaram prejudicados os itens 2.3 e 2.4 do recurso da autora. Estou também conferindo parcial provimento ao apelo da autora para 1. Deferir-lhe a diferenças salariais de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, condenando a reclamada ao pagamento da renda adicional respectiva hora arbitrada pela média dos valores recebidos pela autora, quando efetivamente ocupou o cargo de gerente de setor, janeiro de 2012 até o fim do contrato. E acrescer a condenação o pagamento da indenização prevista no artigo 4º 2 da Lei 9.029 de 95, correspondente ao dobro da remuneração devida desde o afastamento do trabalho até a data da publicação do acórdão. Mantive o valor da condenação, porque é ainda compatível. Pois não, com a palavra, novo advogado.
Eu cumprimento a mesa julgadora, o representante do Ministério Público, demais componentes da mesa e colegas aqui presentes. Com relação ao voto da ilustre relatora, eu peço que seja acompanhado no que se refere às diferenças salariais com relação ao salário de substituição. Restou mais do que comprovado nos autos que a recorrente exercia, sim, a substituição. E tanto é que as testemunhas que foram ouvidas no processo, peço até Vênia para citar, a testemunha da recorrente assim afirma que a adjunta realiza todas as funções de gerente do setor nas substituições, inclusive no trabalho de campo. As testemunhas trazidas pela recorrida, inclusive uma delas foi até considerada, foi interrompido o seu depoimento em razão da sua parcialidade. Portanto, nesse ponto, pede que seja acompanhado o voto da ilustre relatora. Com relação à indenização também, pede que seja acompanhado o voto da ilustre relatora. E aqui em tribuna eu destaco no que se refere ao acúmulo de função. A sentença indeferiu o pagamento do acúmulo de função sob a justificativa de que, se a recorrente, desde o início do contrato de trabalho, fazia aquelas funções, essas funções eram inerentes àquelas pela qual ela foi contratada. Peço vênia para discordar. E aqui eu cito, peço vênia para citar trecho de depoimento das duas testemunhas ouvidas pela reclamante, ora recorrente, Sabrina da Silva, que a gerente de setor recebia mercadorias da transportadora quando a transportadora não encontrava as vendedoras para entrega, sendo posteriormente distribuídas pela gerente, que a depoente já auxiliou na tarefa, que já esteve na casa da reclamante, que ia para tirar dúvidas, que eram de 20 ou 30 caixas que ficavam na casa da gerente. As mercadorias eram entregues depois das 18 horas, que era a hora em que as vendedoras estariam em casa, que é a gerente de vendas quem determinava a entrega. Pelos depoimentos, então, constantes nos autos, não há como considerar que a função da recorrente agregou essa função, esse acúmulo de função que é completamente diverso da função pela qual a recorrente fora contratada. Por fim, vem perante essa tribuna requerer seja aumentado o valor referente à indenização. Foi deferido em sentença o valor da indenização pela utilização de um cômodo da casa da recorrente, no valor de meio salário mínimo. E aqui eu peço em tribuna para que seja majorado esse valor, porque as provas existentes nos autos são claras no sentido de que esse cômodo foi utilizado por todo o contrato de trabalho. Obrigada. Pois não. Com a palavra, a nova relatora. Senhor presidente, quanto ao adicional, eu estou aqui corroborando o entendimento da primeira instância, no sentido de que a guarda e o transporte de materiais e mercadorias estavam inseridos na função do cargo de promotora de vendas adjunto e de gerente de vendas, gerente de setor de vendas. É uma atividade já feita desde o início do contrato, ou seja, não houve uma alteração contratual lesiva, e percebo como razoáveis, dentro do 456 da CLT, essas atividades desempenhadas e compatíveis com aquelas para as quais a obreira foi contratada. Com relação à indenização, tem mais de um pedido. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais de um argumento para danos morais aqui. Né? Achei aqui, porque tem mais de um item de danos morais. A testemunha foi contraditada e, em primeira instância, houve acolhimento. Eu estou afastando pela súmula 357. Bom, com relação à indenização por danos morais, pela questão das ofensas, está mantido o valor de origem. Qual que é o outro argumento, doutora? Foi cobrança excessiva de metas, férias não gozadas.
Assim que eu coloquei R$10.000, né? Me parece que dentro dos critérios, e pelo que a turma vinha decidindo, me pareceu mais consentâneo nesse caso. Eu mantenho meu voto, senhor presidente. Pois não. Com a palavra o segundo votante. Ela está concordando com a sugestão do doutor Antônio Carlos. R$10.000, é isso? Porque havia sido arbitrado originalmente R$25.000 pela relatora. Eu fiz a proposta para reduzir para 10.000, porque já havia provimento Não, eu estou mantendo. Em princípio, eu estou mantendo, mas o valor pode ser discutido aqui. Eu via a divergência, mas eu estava mantendo. A divergência no sentido de reduzir para 10, né? A outra... Dá um provimento específico sobre as férias não gozadas, determinação de pagamento, e a despesa discriminatória também foi objeto de uma indenização específica. E ela englobou tudo e definiu... 15.000, doutora Ângela, você acha? Né? Voto médio, 15.000. 15.000. Arbitra R$15.000 em indenização danos morais. Estou no voto médio e assim sai por unanimidade. A unanimidade proclama o resultado, unanimidade apenas adequando, que nós vamos adequar o provimento, a indenização dos danos morais foi reduzida para R$15.000. Ok, obrigada. No mais, mantido o voto da relatora. Aí a senhora fica vencida? Só quanto a indenização, o valor, né? Não. Então não é voto médio, não. Não, sem ser voto médio, sem então. ser voto médio. Tá. Ele é um 38, unanimidade, né? nós chegamos. Mas com relação à indenização por danos morais? R$10.000, né? O próximo da pauta. O próximo agora é o número 15 da pauta. É o 10.360, 2016, procedência segunda vara de Poços de Caldas. Recorrente Antônio Félix e Auto Ônibus Circular e Poços de Caldas Limitada. Inscrita doutora Cristiana Moreira Martins de Almeida pela reclamada. Número 15 da pauta. Com a palavra, a relatora. Vou aguardar um instante, porque não está aberto aqui para mim ainda. Pois não. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos, à exceção do apelo obreiro na matéria atinente aos feriados trabalhados em dobro, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, estou negando provimento ao recurso do autor e conferindo parcial provimento ao apelo da reclamada para excluir da condenação o pagamento a título de honorários advocatícios, mantendo o valor da condenação por permanecer compatível. Com a palavra, nobre advogado. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssima juíza relatora, demais componentes da turma. O voto da ilustre relatora atende, em parte, os anseios da reclamada, da circulare, porque o que ela pleiteia mesmo, além de ser negado provimento ao recurso do reclamante, é que seja dado integral provimento ao seu recurso ordinário, a fim de que, além de ser excluído da condenação os honorários de sucumbência, seja também excluída a condenação de diferenças de fundo de garantia, porque, com a sua defesa, a reclamada ela apresentou o extrato analítico do FGTS de todos os recolhimentos feitos ao longo do período imprescrito, e o reclamante não apontou, na sua impugnação, nenhuma diferença existente a tal título, sendo que esse era o ônus que lhe competia. Entende também a reclamada que o reclamante também não provou com efetividade que os descontos efetuados sob a rubrica 265 seriam efetivamente a título de descontos por reembolsos de abarroamentos. Então, por conta disso também,
Pleiteia reclamado o provimento do seu recurso para que seja a ação julgada totalmente improcedente. Pois não. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, com relação aos descontos, havia desconto sobre a rubrica adiantamento extra e desconto adiantamento. Eu entendo, nesses casos, que, tendo a reclamada informado que esses descontos adiantamento extra eram referentes a adiantamentos salariais, deveria ter apresentado os vales respectivos. Por outro lado, além disso, não tendo apresentado esses vales, a prova testemunhal revela que esse desconto não correspondia a adiantamento de salário. A testemunha Kátia fala que sofria descontos de avarias que apareciam nos olarites como adiantamento salarial. Então, por essa presunção de que não eram, pela ausência da juntada de vales, somado ao depoimento testemunhal, eu entendo que o empregado faz jus ao ressarcimento desses descontos efetuados sobre a rubrica adiantamento extra, que não me parece estar dentro dos critérios do artigo 462 da CLT. Quanto ao FGTS, eu estou aplicando aqui, quer dizer, não a súmula, agora, pela distribuição do encargo probatório, mesmo a súmula tendo sido cancelada, eu entendo que é ônus da prova mesmo da reclamada, e, de qualquer forma, que não haverá nenhum prejuízo, porque, em execução, o valor que está sendo quitado será abatido aí do valor devido. Então, eu mantenho a sentença, o meu voto, senhor presidente. Pois não, com a palavra o segundo votante. Posso os argumentos da ministra. Mas itens, o voto retrata uma praxe notória no foro em relação a questões que se debatem nesse segmento de atividade e os fundamentos. Eu também voto com a relatora e proclamo o resultado da unanimidade nos termos do voto da relatora. Obrigada. Então, agora o número 16 da pauta. É o 10368, 2017, procedência 31ª Vara de Belo Horizonte, recorrente Construtora Estrutural Limitada e Banco do Brasil S.A., recorrido Admilson Donizete Bosco, inscrito doutor Antônio Chaves Barbosa Júnior, pela recorrente construtora. Vai assistir, não é isso? Doutor Antônio Chaves? Vai assistir, né? Pois não. Com a palavra, a relatora. Então, a conclusão do julgamento. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários do reclamante e da primeira reclamada, e negando-lhes provimento, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescendo alguns fundamentos com relação à jornada de trabalho, responsabilidade subsidiária, dono da obra, somente sobre esses dois aspectos. É o meu voto, senhor presidente. Pois não. Segundo votante. Eu também acompanho e proclamo o resultado nos termos do voto da relatora. Processo seguinte da pauta. Agora terminou a sessão do doutor Ângela, agora é a sessão do doutor Antônio Carlos. O primeiro processo é o número 8, é o 10.152, 2017, procedência Vara de Diamantina, gravante Valdemar Ribeiro Lima Neto, e agravada Adriana Augusto Gonçalves de Faria. Inscrita, doutora Tatiane Caldeira da Silva, pelo agravante. Pois não, só um minuto, o relator para o sistema colocar o voto à disposição, o que acabou de fazê-lo agora. Eu sou o relator, proclamo o resultado, a conclusão. Conheço do agravo de petição interposto pelo embargante, de terceiro, e no mérito nego-lhe provimento. Com a palavra, nobre advogado. Boa tarde.
Tem alguma divergência? Um minutinho. Vou questionar o segundo votante. Doutor Antônio Gomes Vasconcelos. De acordo, senhor. Terceiro votante. Também de acordo, senhor presidente. Proclamo o resultado, por unanimidade, conhecido o agravo do interposto pelo embargante no mérito, negando-lhe provimento. Pois não? Está proclamado o resultado. Posso falar? Pois já fechamos o julgamento. Negamos provimento. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Vamos ao próximo da pauta. Número 5 da pauta, também, doutor Antônio Carlos. É o 10.120, 2013. Procedência Terceira Vara de Uberaba. Recorrente município de Sacramento e recorrido Elias Rodrigues. Inscrito doutora Renata Soares Silva pelo reclamado. É o número 5 da pauta. Pois não, eu sou o relator do processo, vou à conclusão. Após, dou a palavra ao advogado. Conheço do recurso interposto pelo segundo reclamado município de Sacramento, e no mérito nego-lhe provimento. Com a palavra, nobre advogado. Excelentíssimo desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais pares, do outro representante do Ministério Público, demais advogados e servidores aqui presentes, uma boa tarde. A questão cinge-se com relação à responsabilização de forma subsidiária do município ao pagamento de verbas trabalhistas não adimplidas pela empresa Serviço Dinâmica LTDA. Essa questão é recorrente nessa turma e é importante, diante da ação declaratória de constitucionalidade número 16 e do recente entendimento do STF, fazer uma nova análise com relação a esses processos que chegam a esse tribunal. Isso porque, nesse caso em especial, da análise de todo o conjunto fático e probatório dos autos, bem como da sentença, o que se chega à conclusão é que houve uma aplicação automática da súmula 331 do TST, o que contraria, por óbvio, essa declaração de constitucionalidade desse artigo, do artigo 17 da Lei 8666 de 93, bem como do recente entendimento em sede de repercussão geral do STF. E, nesse sentido, Excelência, eu peço vênia para que, diante dessa decisão, é importante realizar algumas considerações. Pois bem, o mero inadimplemento dessas obrigações trabalhistas por parte do empregador, ainda que elas tenham ocorrido e tenha gerado um dano, essa responsabilização por parte do município ela não pode acontecer de forma automática, como vem acontecendo, mesmo diante dessa ação declaratória de constitucionalidade, desse novo entendimento do STF. Nós estamos a falar aqui de uma responsabilidade subjetiva, em que é de suma importância que seja comprovado a culpa, o nexo causal e o dano. E, nesse caso, Excelência, não temos nenhum elemento a comprovar esse nexo de causalidade. Qual foi a conduta efetiva praticada pelo município de modo a gerar essa responsabilização? Não temos. E é importante salientar nessa tribuna que esse dever de comprovar que o município agiu com essa culpa de não fiscalização é do reclamante. E, nesse caso, diante aqui, como nós temos que os atos administrativos eles são legais, somente afastáveis por meio de prova inidônea em sentido contrário, caberia ao reclamante realizar essa prova. O que nós temos observado nesse caso é que o reclamante sequer compareceu à audiência de instrução e julgamento. E, nesse sentido, Excelência, fica muito cômodo, tanto para o reclamante como para a empresa, quando ela é contratada mediante licitação por parte do município. Porque basta não cumprir com os seus deveres,
que o município vai arcar. O município não, todos os munícipes, porque quem paga esses débitos são todos os munícipes. Então, nesse sentido, Excelência, uma vez verificada que não há a ocorrência efetiva dessa prova, dessa falta de fiscalização por parte do município, entende-se que essa responsabilidade ela jamais poderia ser atribuída ao município, porque não é simplesmente aplicar a subsidiariedade. É importante que haja prova nesse sentido, e nesse processo não há prova nesse sentido, e essa prova não pode ser transferida ao município, não pode ser transferida à empresa, porque, na falta de prova em sentido contrário, deve prevalecer os atos da administração pública, que são legais. Então, com essas considerações, de modo a não mais permitir que decisões como a proferida nos autos da Tavênia perpetuem essas decisões contrárias à norma declarada constitucional, eu peço pelo provimento do recurso do município ao que se requer. Pois não. A questão da devida vênia, foi analisada, inclusive, à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal na recurso extraordinário 760-931, com essa ADI 16 citada da tribuna. E a questão é recorrente aqui na Justiça do Trabalho. É aquela responsabilidade da administração pública que não pode mais ser feita de forma direta, como dito pela nobre advogada, mas sim por culpa e invigilando. E com a devida vênia, o ADC número 16, o ministro Antônio César Peluso, relator, ressaltou que tal declaração não exime a responsabilidade do ente público com base nos fatos de cada causa. E aí nós apreciamos aqui a culpa invigilando e fazendo descrição nos fundamentos daí de onde que foi que o município errou para ter reconhecido a sua responsabilidade subsidiária. Com a devida vênia, eu estou mantendo o voto como proposto. Com a palavra, o segundo votante. Doutora Ângela. Doutora Ângela. Senhor presidente, data vênia da brilhante sustentação oral, nós não podemos compactuar com uma irresponsabilidade do ente público. Mesmo à luz da jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, eu não vejo aqui como declarar essa irresponsabilidade, eu colocaria entre aspas a expressão, que nós estamos falando aqui de piso salarial da categoria, quer dizer, uma vigilância que tem que ser feita mensalmente mesmo. Então, eu estou inteiramente de acordo com o voto do senhor presidente. Com a palavra, o terceiro votante. A ênfase da sustentação oral deixa entender que nós estaríamos julgando inconstitucionalmente. Mas os direitos sociais do trabalho são direitos sociais fundamentais. Portanto, é uma categoria de direitos para além da administração, dos direitos da administração pública nas suas relações com os particulares. Como bem ressaltou a doutora Ângela, isso não é um salvo-conduto para a lesão de direitos dos trabalhadores, né? O primeiro que tem que cuidar desses, preservar e garantir a efetividade desses direitos, a meu ver, é o poder público. Não é o fato de ter uma licitação que dispensa dessa responsabilidade. Então, eu voto conforme já pronunciado. Portanto, por unanimidade, proclamado o resultado de acordo com o voto do relator. Obrigada. Pois não. Está encerrado. Próximo da pauta. Inclusive mencionando os...
Um ED do doutor Antônio Gomes, eu tenho que ver se ele vai ser julgado hoje. O ED do doutor Antônio Gomes, eu tenho que ver se ele vai ser julgado hoje. É o 10.189. 10? Saímos da sala? Mas parece que ele não vai ser julgado. Estamos nos ED já? Não, porque ele está presente. Ele quer ouvir. Mas não tem problema. Tem efeito modificativo? É. Deixa eu só ver se esse vai ser julgado, que ele não está incluído ainda não. Não estou conseguindo achar ele. Ó, doutor Gomes de Barros, não. Para colocar, não está também. Não, ele não está aqui, não. Achou? Dá para colocar. Deixa eu ver se pode. Aí eu abri os EDs dele aqui. Não, ele está sem colocar. É, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ah, então... Pode ser. Saber se ele já teria vindo. Enquanto ele coloca, a gente pode... Ah, não, já colocou. É o 10.189, o ED, da sessão do doutor Antônio Gomes, já está inserido já. A doutora Mariana vai assistir. Pregoar. SCP Engenharia. 10.185? 10.189, a sessão de ED do senhor. A sessão de ED. Ok? Com a palavra, o nobre relator. O meu também fugiu. Não sei por quê. Ah, voltou. Paros no mérito, sem divergência. Negando provimento aos divergência. Não sei, né? Segundo votante. Estou de acordo com o relator, senhor presidente. Eu também estou de acordo. A unanimidade. Nós estamos negando provimento aos embargos. Pois não. A advogada, ela está sem saber o resultado do que ela fez sustentação. Negado provimento. Foi negado É uma provimento. pia, né? Isso. Foi negado provimento. Tem como eu saber o voto, excelência? O voto está no sistema. A partir da semana que vem está disponível. Agora não está porque é PJS. Se fosse físico, estaria disponível para a senhora. Mas não tem como ouvir? Não tem. Agora não tem. Apenas só oralmente, né? Foi negado provimento. Eu li a conclusão, a senhora não teve divergência no voto. Não falou. Só falou que negou provimento. Sim. Mas
Não, mas aí só se houvesse... Coloca ele na pauta novamente, só para me ler a conclusão para ela. Um minutinho que eu vou ler parte dos fundamentos, só para esclarecer. O senhor me perdoa, é que é a primeira vez que eu estou fazendo sustentação, eu me atrapalhei um pouco. Tudo bem. Me perdoa. Não tem problema, não. Só um minutinho. Eu me atrapalhei. Aqui. É 8 na pauta, isso. 8 na pauta? É o 10.152. Voltar. Voltou aqui do Sacramento. É isso, não, agora o próximo. Ah, o próximo. Valdemar Ribeiro Lima Neto, Adriano Augusto Gonçalves. Execução, embargos de terceiro, desconsideração da personalidade jurídica e legitimidade ativa ad causa. Verificado que o agravante foi incluído como parte na execução, este processo nos autos principais é incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada, não detém ele a condição de terceiro. Assim, falta-lhe legitimidade para opor embargo de terceiros a teor do disposto no artigo 330, número 2, do CPC, conforme decidido na origem, de acordo com o que foi decidido na origem. Então, nós decidimos em consonância com o que foi decidido na origem. Tem o detalhamento dos fundamentos que você vai tomar o conhecimento assim que for publicado o acordo. Ok. Tá ok? Muito obrigada, excelência. Pois não. Boa tarde. Vamos aqui, vamos decidir nós três o que é o próximo passo, porque... Acabaram a sustentação. Advogados presentes, sim. Encerramos a sustentação oral. Vamos encerrar a sustentação oral